Vamos falar hoje sobre conjuntos numéricos voltado para a prova de Guarda Civil Metropolitano. Mas esta aula, ela com certeza poderá ser aproveitada para conhecimento da teoria dos conjuntos, para qualquer concurso, para estudo secular, para reforço de matéria, e é isso. Importante nós sabermos, entender um pouco sobre o que seria conjunto, o que é conjunto, qual a definição, qual o conceito de conjunto. Então a gente tem uma noção de, será que se eu tiver um jogo de canetas, canetinha, lápis de cor, eu tenho um conjunto? Obviamente que sim, porque conjunto é a reunião de elementos. Então, se eu tenho lápis de cor, eu tenho elementos de pintura, canetinha também, canetas e por aí nós vamos. Mas nós precisamos entender que uma aula de conjuntos ela vai muito além disso. Ela vai trazer para a gente, as noções de um conjunto unitário, um conjunto vazio. Ela vai trazer a noção de um conjunto finito, um conjunto infinito. Nós temos também que trabalhar a relação de pertinência, ou seja, saber se aquele elemento que é designado ao conjunto das canetas, por exemplo, se eu tenho o conjunto de canetas e nesse conjunto de canetas eu descrevo que nele tem caneta azul, vermelha e preta, e em algum momento eu te apresento a caneta verde e pergunto para você, essa caneta verde pertence, ou seja, relação de pertinência ao conjunto das canetas? Você precisa verificar nos conjuntos se essa cor verde está dentro daquele conjunto de canetas que eu te falei. Se ela estiver, ela pertence. Se não estiver, não pertence. Então, obviamente, no exemplo que eu dei, a relação de pertinência da caneta verde com o conjunto de canetas é não pertence. Nós vamos trabalhar também com a relação de um elemento estar contido no conjunto, saber se para a relação dos conjuntos, os elementos, os conjuntos A ou os conjuntos B, nós vamos trabalhar com a relação de contém e não contém, porque quando nós trabalhamos com a relação de estar contido e não estar contido, nós estamos trabalhando com a relação do elemento do conjunto. Quando nós trabalhamos com a relação contém e não contém, nós estamos trabalhando com relações entre conjuntos. Nós vamos ver também a descrição do conjunto, como que essa descrição pode ser feita. Essa descrição ela pode ser feita de forma, uma citação, quando eu falo, por exemplo, seja A o conjunto das vogais, eu posso descrever também esse conjunto de que forma? Eu posso dar uma propriedade. Eu posso falar que A é igual a X para todo X pertencente às vogais. Então, eu já sei que os X desse conjunto, ou seja, os elementos desse conjunto, são as vogais. De outra forma, nós temos também o tão conhecido diagrama de Venn, onde nós vamos trabalhar com aquela imagem do círculo, onde nós devemos descrever aquele círculo ali com a letra maiúscula para indicar o conjunto, e os elementos que irão dentro deste conjunto, ou seja, dentro deste círculo, eles devem necessariamente ser indicados por letras minúsculas. Após vermos essas propriedades, nós vamos entrar então no conjunto propriamente dito, nos conjuntos propriamente dito, que são os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais e dos números dos reais, onde a banca pede para trabalhar apenas com números reais. E por que ela pede para trabalhar apenas com os números reais? Porque os números reais englobam todo o nosso universo numérico. E aí nós vamos trabalhar com as propriedades que são associativas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a representação de um conjunto vazio, e a simbolização dele. Então nós temos o seguinte, a simbolização do conjunto vazio, aqui nós temos um conjunto vazio. Ela é dada por chaves, uma chaves vazia, e ela pode ser dada também pela letra grega φ, dessa forma aí.
ok? Assim que nós representamos o nosso conjunto vazio. E se nós quiséssemos representar ele através do diagrama de Venn? Então nós temos que o diagrama de Venn ele tem esse formato, né? Onde aqui fora é o universo, o diagrama de Venn e a nossa letra maiúscula. Né? Vamos dizer que o conjunto A seja o conjunto vazio. Então eu iria representar dessa forma o conjunto vazio. E se eu disser para você assim, nós temos o conjunto unitário. A ideia de conjunto unitário, né? A ideia de unitário vem de único. Então o conjunto unitário é um conjunto que vai ter apenas o quê? Apenas um elemento, ou seja, então eu vou dizer para você que, por exemplo, que A é igual ao conjunto do elemento neutro da multiplicação. Então você automaticamente vai saber que o elemento neutro da multiplicação é o 1. E aí você vai observar que o 1, né, o conjunto A tem apenas um elemento. Isso torna-o elemento unitário. Vamos agora observar a seguinte situação. Eu tenho várias representações para poder falar de conjunto finito e infinito. Se eu disser para você agora, vamos falar do conjunto finito. Galera, a palavra finito, ela nos traz a ideia de algo que tem fim. Então, se eu disser para você assim, seja B o conjunto dos números primos menores que 10. Então eu vou escrever assim, ó. Eu já estou fazendo para vocês aqui a descrição em forma de citação. Estou falando, ó, o conjunto B é o conjunto dos números finitos, o conjunto B é o conjunto dos números primos menores que 10. Então eu já estou te dando a ideia de que esse conjunto, ele é finito. Nós conseguimos descobrir, né? Nós sabemos os números primos menores que 10. Quais são? 2, 3, 5, 7. O 8 é? Não, porque é divisível por 1, por ele mesmo, por 2, por 4. O 9 é? Não, porque é divisível por 1, é divisível por ele mesmo e é divisível por 3. E como nós estamos procurando o conjunto de números primos que vai menores que 10, nós fechamos aqui, né? Então nós fechamos aqui. O conjunto ele é finito. Vou melhorar um pouquinho aqui, ó. O conjunto ele é finito por conta disso. Então nós temos que o conjunto dos números primos menores que 10 é dado pelos elementos. Olha os elementos, ó, o elemento 2, elemento 3, elemento 5 e elemento 7. E a representação de número finito, ela se dá dessa forma, ó, chaves e chaves. Vou fazer agora uma representação de um conjunto dos números naturais entre 0 e 500. Então, ó, o conjunto dos números naturais. Elton, mas você ainda não apresentou os números naturais. Ok, só estou dando uma ideia de conjunto finito. Mesmo que ele seja grande, né? Porque eu tenho, ó, eu não vou numerar aqui de 0 a 500, mas eu posso fazer essa representação aqui, ó. Reticências, que nos dá a ideia do português, né? De algo que tem continuidade, e o próprio número 500, que é o último elemento deste conjunto. Ok? De forma análoga, nós vamos imaginar o que? Se o conjunto finito ele nos dá a ideia de algo que tem fim, o infinito vai deixar exatamente essa ideia o quê? Contrária. Então, se eu disser para você que D é o conjunto dos números naturais, e você sabe que o conjunto dos números naturais começa com 0, 1, 2, 3, 4,
E aí, ó, ele é infinito. Eu posso deixar aberto? Não, não posso. Então, ó, a reticências ela vem como último elemento, que nós não sabemos qual é o último elemento, e nós fechamos as chaves do nosso conjunto infinito. Beleza, galera? Até aqui, nós então discriminamos a ideia de conjunto vazio, nós discriminamos a ideia de conjunto unitário, conjunto finito e o conjunto infinito. Eu vou tratar com vocês agora a ideia de quê? Eu vou tratar com vocês a ideia da pertinência no conjunto, né? Respeitando aquela nossa introdução da aula, eu vou tratar essa situação com vocês. Então eu falei com vocês, eu dei o exemplo das canetas lá, de pertencimento, né, que é a relação de pertinência entre os conjuntos, entre o elemento e o conjunto. Nós temos aqui ó, a relação de pertinência. Beleza, galera? Então, ó, a relação de pertinência ela se dá entre elementos e o conjunto. Entre elementos e o conjunto. De que formas? Vou dizer para você o seguinte, ó. Seja o seguinte conjunto, ó, dos números 1, 3, 5 e 7. Ok, já sabemos que o nosso conjunto A é composto dos elementos 1, 3 e 7. E a relação de pertinência, vocês vão lembrar agora daquele símbolozinho assim, ó, de pertence, né? Esse símbolo tem um nomezinho de pertence. Eu vou perguntar para você assim, o número 1 pertence ao conjunto A? Ele é elemento do conjunto A. Se ele é elemento do conjunto A, então eu sei que 1 pertence ao conjunto A. O 3 pertence ao conjunto A? Pertence. Por quê? Porque o 3 é elemento do conjunto A. Da mesma forma, eu vou avaliar o número 5, que também pertence ao conjunto A, e o número 7, que também pertence ao conjunto A. Agora eu faço uma pergunta para você. O número 9, pertence ao conjunto A? O número 9 pertence ao conjunto A? Dá uma observada aqui, ó. Dentro do conjunto A, onde os elementos são discriminados como 1, 3, 5 e 7, eu não vejo o 9. Né? Se eu não vejo o 9 aqui no conjunto A, é porque o 9 o quê? O 9 não pertence ao conjunto A. Certo, galera? Ficou bem claro essa ideia de relação de pertinência? Porque quem é que pertence? Como eu disse no início da aula, sobre as canetas, né? Eu falei que nós tínhamos um número, digamos que nós tínhamos o conjunto C, né? Sobre as canetas. E esse conjunto C, nós tínhamos a caneta azul, nós tínhamos a caneta verde, caneta preta e a caneta vermelha. E aí, dentro dessa ideia anterior aqui, nós sabemos que a caneta vermelha, que eu vou chamar aqui, só para ficar mais fácil, de C e o A preta eu vou chamar de C e o P, e a vermelha eu vou chamar de CV. Nenhuma analogia a nada de tráfico, tá, galera? É só a nossa coincidência. E aí eu te faço a pergunta. Eu posso dizer que, faço pergunta não, eu te afirmo, que a caneta azul, ela faz o quê? Ela pertence ao conjunto C, que é o conjunto de canetas. Da mesma forma, a caneta preta vai pertencer também ao conjunto de canetas. E
o conjunto, o CV também vai pertencer ao conjunto de canetas. Aí eu falei para vocês, eu apresentei para vocês uma caneta verde. Eu falei assim, seja a caneta verde. Ela pertence a esse conjunto de caneta? Ela está discriminada aqui dentro desse conjunto? Não está. Então a caneta verde, que mais uma vez vai ser aqui o CV, ó, ela não faz o quê? Ela não pertence ao conjunto de canetas. Então esta é a relação de pertinência do conjunto, dos conjuntos. Tá? A relação de pertinência dos conjuntos. Então nós acabamos de ver e observar a relação de pertinência, que é a relação entre o elemento e o conjunto. Vamos agora observar a relação que é dada entre conjuntos, ou seja, a relação entre conjuntos. Relação que é dada entre os conjuntos. E ela vai receber as seguintes simbolizações. Essa simbolização e essa, elas fazem a relação entre os conjuntos. Ou seja, aqui significa estar contido. Ou seja, está contido. Mas o que seria estar contido? O que propriamente está contido? Ou seja, quando todos os elementos, galera, eu vou pedir desculpa a vocês por conta dos cachorros, tá? Que estão bastante alvoroçados aqui na rua. Todos os elementos de um conjunto, vou botar o símbolo aqui, ó, pertencem ao outro. E esse símbolo aqui de não está contido. Ora, se está contido, significa dizer que todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro. O não está contido quer dizer que algum elemento não vai pertencer ao outro. Ou seja, algum elemento de um conjunto não vai ser encontrado no outro. Então, ó, isso aqui significa, eu estou de forma genérica, tá, galera? No PDF está explicadinho tudo direitinho. Algum elemento algum elemento de um conjunto, vou melhorar, né? Algum elemento de um conjunto não pertence ao outro. E agora, o contém. O que é conter? Quando todos os elementos de um conjunto são pertencentes ao outro. Tá? Aqui então eu tenho o seguinte, ó, quando todos os elementos de onde? De um conjunto pertence ao outro. Da mesma forma, se conter significa dizer que todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro, não conter quer dizer que nem todos os elementos de um conjunto irão pertencer ao outro. Então, ó, nem todos, ou seja, quando, né? Começar assim. Nem todos os elementos de um conjunto pertence ao outro. Para não ficar tão genérico, né, só nessas palavras e nessa escrita,
Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Vamos considerar, vou trocar a cor da caneta. Vou falar assim, ó, vamos considerar o seguinte, ó, que o conjunto M seja igual aos números 1, 2, 3. Ou seja, analisando esse conjunto M, nós podemos dizer que esse conjunto M é um conjunto finito e que seus elementos são 1, 2 e 3. O conjunto N vai ser igual ao elemento 0, 2 e 3. E o conjunto P vai ser igual aos elementos 0, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer a seguinte analogia para vocês. Ó. Vamos analisar o conjunto M e o conjunto N. Vamos analisar com a seguinte relação. A relação de estar ou não contido. Vamos observar aqui, ó. Vamos observar. M e N, eu observo o seguinte, está contido ou não? Vamos lá. Para estar contido, significa dizer que todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro. Eu tenho aqui, ó, o conjunto M, tem os elementos 1, 2 e 3. E o conjunto N tem os elementos 0, 2 e 3. Então, ó, já fugiu aqui, ó. Todos os elementos de um conjunto, ou seja, todos os elementos do conjunto M pertencem ao conjunto N? Não. Na verdade, ficou faltando quem aqui, né? O 1. Então, quando isso aqui acontece, isso aqui não foi satisfeito. Se não foi satisfeito, o M, o conjunto M, não está contido no conjunto N. E agora, ó, vamos ler. Para não estar contido, o que tem que acontecer? Ó? Algum elemento de um conjunto não pertence ao outro. Nós não observamos isso. Ó? O elemento 1 do conjunto M não pertence ao conjunto N, porque não temos o número 1 aqui no conjunto N. Ok? Acredito que tenha ficado claro. Vamos lá. Nós estamos agora diante da seguinte situação. M, conjunto M e conjunto P. Conjunto M e o conjunto P. Vamos analisar a relação entre eles. Ok? Vamos aqui, ó, analisar a relação. Novamente. M está contido em P? Vamos observar, ó. Para estar contido, todos os elementos de M devem estar em P. 1, que é elemento de M, está contido no P? Sim. 2, que é elemento de M, está contido. Eu vou trazer para vocês agora a descrição do conjunto por uma propriedade. Né? A descrição do conjunto por uma propriedade. Eu falei lá no início também do nosso vídeo e acabei de dar exemplos aqui durante a relação de pertinência do conjunto, quando eu falava assim, seja A o conjunto das vogais. Essa é uma relação, é uma descrição através da citação. Quando eu falo assim, agora eu vou fazer uma descrição através de uma propriedade, ou seja, eu vou trazer o que? A linguagem matemática para isso. Então eu vou fazer assim, ó, eu tenho a descrição por propriedade. Então eu tenho aqui a descrição por propriedade. E eu vou dizer para você que essa propriedade, essa descrição vai se dar da seguinte forma, ó, e vocês vão conseguir identificar qual é a propriedade. Da seguinte forma, ó, eu falo assim, ó, seja, ó, estou citando, seja A o conjunto das vogais. Vocês já sabem que A é igual a quem? Conjunto das vogais A, E, I, O, U. Esse é o conjunto das vogais. E eu fiz isso através de uma citação. Mas você pode encontrar assim, ó. Seja a propriedade, ó. A igual a X para todo X
X é o quê? É vogal. Essa aqui é uma descrição, né, por propriedade. Qual é a propriedade? X ser o quê? X ser vogal. E se eu disser assim, ó, B é o conjunto X, tá o quê? X é consoante. Eu vou ter que lembrar todas as consoantes do meu alfabeto. Por exemplo, a propriedade é X ser consoante. Então, ó, é isso que está regendo, essa é a propriedade. Então, para ser consoante, no meu alfabeto, eu teria o B, o C, o D, o F, o G, H, o J, ou seja, todo o nosso alfabeto menos as vogais. Esse é a nossa descrição através de uma quê? De uma propriedade matemática. Porque eu posso dizer também, por exemplo, que H é igual quando eu falo para vocês assim, galera, ó, uma representação errada aqui, né? Eu não posso representar o conjunto com letra minúscula. Tem que ser sempre o quê? Letra maiúscula. Ó, H é igual ao quê? A propriedade escrita aqui, ó. Qual é a propriedade, ó? Ó. N pertencente aos naturais. Poxa, Hélito, professor, ainda não vimos os números do... Quem é o conjunto natural? A gente ainda não sabe. Então, eu vou dizer para você assim, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? Dessa forma, que eu representaria o conjunto dos números naturais. Quando eu tenho este asterisco, significa dizer que eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, o zero está excluso, não faz parte. E se eu falo que a regra de formação do meu conjunto H é dada por 2n, e n são esses números naturais, olha só, como é que vai acontecer aqui? Na verdade, o meu conjunto ele vai ser escrito assim, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes, perdão, 2 vezes 4, e assim, ó, nós iremos até aonde? Até o infinito. E aqui nós estamos tratando de quem? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Nós estamos tratando dos números o quê? Dos números o quê? Dos números pares, onde n pertence aos naturais, o que? Não nulos. Então essa é uma outra propriedade, uma outra forma de escrever o nosso conjunto. E as questões, na maioria das vezes, elas irão aparecer assim. Elas não virão com o conjunto destacado, assim, de primeira, né? Exemplo, seja A o conjunto dos números primos, aí já está ali todos os números primos. Ela vai dar uma lei de formação que enquadra na propriedade do conjunto, onde você vai ter que descrever cada elemento deste conjunto para poder desenvolver a questão. Galera, eu preciso falar com vocês também sobre subconjuntos, tá? Ó, subconjuntos. O que seria, né, por exemplo, o subconjunto do conjunto A, que tem os elementos, por exemplo, 1, 3 e 5? Quais seriam os subconjuntos? Por que eu estou falando que eu preciso falar com vocês de subconjunto? Porque quando nós falamos do conjunto vazio, quando nós falamos de conjuntos, do conjunto vazio, conjuntos não, né? Conjunto, quando nós falamos do conjunto vazio, eu esqueci de tratar
com vocês o seguinte, conjunto vazio, Jesus, aí, esqueci de dizer para vocês que este camarada aqui, né, o conjunto vazio, ou esse que é a representação, ele é subconjunto de todo conjunto, tá ok? Por que eu estou falando para vocês isso? Estou trazendo para vocês agora essa informação aqui, ó, que o conjunto vazio, que pode ser representado por chaves ou por a letra φ, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Porque eu perguntei para vocês, eu tenho o conjunto A de elementos 1, 3 e 5. Se eu quiser saber quantos subconjuntos eu tenho aqui dentro, eu uso a fórmula 2 elevado a n, onde n é igual ao número de elementos do conjunto. Por que eu trouxe essa informação aqui, ó, do conjunto vazio ser subconjunto de todo o conjunto? Porque se eu fizer para vocês aqui, ó, vamos descobrir, então, quantos subconjuntos existem no conjunto A. Se o conjunto A tem 3 elementos, eu tenho que 2 ao cubo é igual a 8. Vamos fazer o seguinte, então, vamos discriminar subconjunto por subconjunto. Então, eu tenho ali, ó, o 1 é um subconjunto, o 3 é outro subconjunto, o 5 analogamente, e agora nós temos o 1 e o 3, percebe que nós estamos fazendo uma combinação, o 1 e o 3, nós temos o 1 e o 5, e agora nós vamos ter quem? O 3 e o 5, e teremos o conjunto 1, 3, 5, que também é seu subconjunto. Vamos contar? Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. Por que falta 1? Pela regra, por este axioma. O que é um axioma? São premissas consideradas necessariamente evidente e verdadeira. Na matemática, o axioma, você tem essa informação e você toma ela como verdade. Então, nós sabemos que para definir o número de subconjuntos, nós temos que fazer o quê? 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. O que eu acabei de falar para vocês? Que o conjunto vazio é subconjunto de onde? De todo o conjunto. Certo? Se ele é subconjunto de todo o conjunto, eu tenho aqui então, ó, que o elemento vazio é o 8º, né, subconjunto do conjunto A. E assim nós conseguimos então chegar ao número que foi dado aqui. Tá ok? Vamos agora entrar propriamente na nossa relação dos conjuntos. Agora eu vou tratar com vocês os conjuntos naturais, que eu já acabei falando algumas vezes aqui. Nós vamos falar dos conjuntos inteiros, racionais, irracionais e os reais. Quando eu chegar nos números reais, nós vamos bater as propriedades deles, que são ali as suas particularidades com o elemento neutro da soma, da multiplicação, a sua comutatividade, a sua associatividade, a distributividade e o elemento inverso. E posterior, nós vamos falar das operações de conjunto. Vamos fazer isso então? Vou só apagar esse quadro aqui. Só um minutinho. Bom, é muito importante tratarmos cada conjunto para quê? Para que isso fique bem claro e fique massificado, né, em nossa memória, para que quando nós estivermos de frente com a questão, né, no concurso, e nós fizermos a leitura, efetuarmos a leitura sobre o conjunto dos números naturais, vir imediatamente à nossa mente quais são os números. E da mesma maneira com o número dos inteiros, racionais e irracionais. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, o conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra N, né?
E o conjunto dos naturais começa com o nulo, que é o zero. Então é do 0, 1, 2, 3 e assim até o infinito. Professor, e o que seria esse asterisco agora então nesse n aí, né, que significa o conjunto dos números naturais? Significa dizer que esse número do conjunto natural está excluindo o zero. Então ele iniciará do 1 em diante até o infinito. Tá ok, galera? Tá beleza? Vamos agora, é bem simples, é bem isso, né, que nós temos para olhar, né, para falar e destacar sobre o conjunto dos números naturais. Sobre o conjunto dos números inteiros, nós temos que ter um pouco mais de cuidado, porque na reta numérica ele vai representar os elementos positivos e negativos, e ainda temos o elemento neutro, né, que seria o zero ali, seria o elemento nulo na nossa reta numérica. Então, ó, primeira linha aqui, nós temos o seguinte, ó, o Z representa o conjunto dos números inteiros. A palavra números em alemão começava com Z, se não me engano, se escrevia assim. Isso aqui era um H, Zahl, e isso aqui significava número em alemão. Por isso, o conjunto dos números inteiros recebe essa letra. Então nós temos aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros ele é representado por o infinito, né, dos números negativos, passando pelo zero e até o infinito dos números positivos, certo? Se nós olharmos só aqui, ó, e agora, nós podemos destacar quem? Daqui, ó, em diante, ó, daqui em diante, nós podemos destacar quem? Esse aqui não seria o conjunto dos números naturais? Concordam comigo? Certo? Este aqui seria o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está o quê? Está contido no conjunto dos números inteiros. Eu fiz essa representação aqui do lado, ó. Conseguem observar? Ó? O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? E a nossa escrita matemática seria n está contido nos inteiros, ou seja, o n, o conjunto dos números naturais, ele é considerado um subconjunto dos números inteiros. E agora eu vou tratar com vocês o seguinte, eu trago para vocês a nomenclatura do nosso z, né, que significa o número dos inteiros, os números inteiros, mas eu trago esse sinal aqui, ó, de negativo. Este sinal de negativo significa o quê? O conjunto dos números inteiros não positivos. É assim que nós lemos, ou seja, não positivos, eu quero excluir todo mundo que é positivo, ou seja, vou trabalhar apenas com os números negativos. E aqui eles estão discriminados. Da mesma forma, acontece para Z com o sinalzinho de mais, que significa positivo. E a leitura que eu efetuo, que eu faço é a seguinte: o conjunto dos números inteiros não nulos, certo? E aí eu trago aqui, ó, os números inteiros, não nulos não, os números inteiros não negativos. Porque se eu disser não nulo, eu já tenho que trabalhar aqui embaixo. Perfeito? Então aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. E aí eu tenho como elementos deste conjunto os números 0, 1, 2, 3 e até o infinito. De novo, nós conseguimos observar aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números inteiros não negativos também pode os números naturais podem estar contidos neste conjunto dos inteiros não negativos. E, como eu acabei de falar, o asterisco exclui o zero, e aí nós ficamos com o conjunto dos números inteiros com o zero excluído. Vamos lá, como eu havia dito, galera, o conjunto dos números racionais, ele tem a seguinte propriedade, né? Ele tem o seu elemento na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B. Porém, o denominador e o numerador, eles precisam pertencer ao conjunto dos números inteiros, mas com uma observação. O B, ou seja, o denominador,
ele tem que ser diferente de zero por conta daquela situação de não existir divisão por zero. Logo, nós temos que os números racionais são números da forma A sobre B com elementos pertencentes aos inteiros com o denominador diferente de zero. E essa daí vai nos dar as nossas frações. Vocês concordam que, por exemplo, o número aqui, ó, 4 sobre 2, vai me gerar um número inteiro? Por quê? Eu tenho aqui, ó, um número inteiro no numerador, um número inteiro no denominador. E aqui, ó, atendendo a proposta de B ser diferente de zero. Gerou para mim quem? Um número inteiro. Eu posso ter também, ó, a operação menos 4 dividido por 2. Mais uma vez, atendendo a proposta do B diferente de zero. E vai me gerar quem aqui, ó? O menos 2, que também é um elemento do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números racionais, ele é escrito da forma A sobre B, onde B necessariamente precisa ser diferente de zero. Tá ok? E agora, galera, qual a definição para conjunto dos números irracionais? A gente sempre se pega, né? Como é esse conjunto dos números racionais? Às vezes a gente fala assim, é o número com vírgula. Mas aqui, ó, nos conjuntos dos números racionais, eu também posso ter um número com vírgula. 1, que é um número inteiro, dividido por 2, que também é outro número inteiro, isso aqui me dá um 0,5. Só que esse 0,5 aqui, ó, o período dele é só o 5, ou seja, é não periódico. Se eu tiver, por exemplo, como eu te dei aqui embaixo, ó, um 0,2222, isso aqui eu posso fazer a representação de uma dízima periódica e ele vai me dar essa fração aqui, ó, geratriz, 2 sobre 9. É uma fração irredutível, onde eu tenho um inteiro no numerador e um inteiro no denominador. E aí, então, Wellington, como é que eu vou definir exatamente quando que esse número ele é irracional? Esse número ele é um número irracional e pertence ao conjunto dos números irracionais quando, por sua vez, eu não conseguir fazer uma representação decimal, ou melhor, quando eu conseguir fazer uma representação decimal infinita. Se a representação decimal dessa fração for infinita e não periódica, nós chamamos esse número de irracional. Ficou claro? Se o número como dízima periódica. E aí, galera, eu vou trazer para vocês o seguinte. Nós estamos observando aqui agora, ó, nessa representação que eu fiz aqui, ó, dos conjuntos, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por sua vez, o conjunto dos naturais e dos inteiros está contido nos racionais e o conjunto dos racionais está contido no irracional. Certo? E quem é o conjunto dos números reais? São todos esses números. Porém, ó, o conjunto dos números reais, ele é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Porém, a interseção do conjunto dos números racionais com os irracionais, ela é vazia. Por que ela é vazia? O conjunto dos racionais, ele não tem uma representação decimal e o conjunto dos números irracionais, ele não apresenta essa representação decimal. Por isso que essa interseção será vazia. Eu vou trazer para vocês agora já as propriedades, que são aquelas da comutatividade, associatividade e também as operações no próximo quadro. Vamos trazer para vocês agora as propriedades dos números reais. Estas propriedades, elas são do elemento neutro da adição, e aí fica bem claro o seguinte, se você pensar em um número somado a outro número que represente ele mesmo, só vai nos restar o zero, ou seja, se eu somar 10 mais 0, eu tenho 10. Se eu somar 1 mais 0, eu tenho 1. Então, o elemento neutro dentro das propriedades dos números reais na adição é o zero. Na multiplicação, este elemento neutro vai ser representado pelo 1.
porque o A vezes 1 é igual a A. Da mesma forma, eu teria o 2 vezes 1 igual a 2, o 3 vezes 1 igual a 3, e assim sucessivamente. Então fica claro, fica definido que dentro da adição, o elemento neutro no conjunto dos números reais é o 0 e na multiplicação é o 1. Partimos assim e partimos agora para a comutatividade. Poxa, estou vendo ali o A mais B igual a B mais A, por que isso? Porque existem alguns artifícios que nós temos que usar dentro das questões, onde a permissão, né, será concedida porque existem essas propriedades dentro dos números reais. Ou seja, nós vamos fazer uma operação de comutatividade. Nós poderemos fazer, ou seja, a comutatividade é isso que eu acabei de falar, ou seja, eu somar A mais B é igual a eu somar B mais A. A associatividade, da mesma forma, eu tenho três números sendo somados, ó, A mais B mais C, ele é igual o quê? Ele pode ser representado da mesma forma, eu posso somar o A mais e depois somar B e C primeiro, depois somar A. Como está sendo feito aqui, ó, deste lado da equação, eu estou somando primeiro A mais B e depois somando C. Vamos dar um exemplo aqui. Era como se eu estivesse assim, 2 mais 1 mais 3. Ou seja, primeiro eu somei isso, que deu 3, mais 3. E aqui, ó, do mesmo modo, eu tive o que aqui? Ó, 2 mais 1 mais 3. Só que nessa operação deste lado, eu fiquei com 2 mais 4. Consegue perceber? Ó? O resultado foi o quê? 6 e 6. Por isso que na associatividade, somar o A mais B primeiro e depois o C, e somar o A e somar B mais C e depois o A, o resultado será sempre igual. Então, esses tipos de artifícios, eles nos favorecem dentro de algumas questões. Na multiplicação, acontece a mesma coisa. Se eu multiplico o A vezes B primeiro e depois o C, do outro lado, ou seja, do outro lado do sinal de equação, eu posso fazer inverso. Eu posso primeiro multiplicar B vezes C e depois multiplicar por A. Agora nós estamos diante da quinta propriedade dentro dos números reais, que é a distributivas. E a distributiva, ela nos diz o seguinte, ó, você vai lembrar aqui, ó, do famoso chuveirinho, né? Para nós resolvermos essa questão, nós temos que fazer o chuveirinho, que é o C vezes o A, e depois o C vezes o B, e somando, né? Porque é o sinal da operação que está sendo executada. E o que essa distributiva, ela fala para a gente? Ela nos fala o seguinte, ó, que você realizar o produto da soma, o que é o produto da soma? Você fazer o produto e depois a soma. O produto da soma é igual à soma do produto. Quando eu faço o produto da soma, significa dizer que eu estou fazendo o quê? Somei o A mais B, ó, somei o A mais B e multipliquei por C. Quando eu faço a soma do produto, significa dizer que primeiro eu multipliquei elemento por elemento e depois efetuei a soma. Para ficar mais claro, digamos que nós estamos diante da seguinte situação. 2 mais 3 é igual a 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes... Eu somei, ó, o produto da soma, eu somei, deu 5, beleza? E aqui, ó, eu fiz o quê? A soma do produto. Eu tenho 4 mais 6. Ó, e aqui eu tenho o produto da soma. 2 vezes 5, 10. 4 mais 6, que é a soma do produto, 10. Então, é igual. E agora, galera, por último, nós temos o inverso multiplicativo. O que é o inverso multiplicativo? É a garantia que um número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. É mais um artifício que nós vamos utilizar. Por exemplo, eu te digo o seguinte, que 2 vezes o seu inverso. Quem é o inverso de 2? É o 1 sobre 2. Isso aqui, ó, obrigatoriamente, tem que me dar 1. Por quê? 2 multiplicado por meio, ó, 2 corta com 2, me resta quem? O 1. Ok?
galera, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, ó, como dito, as operações com os conjuntos, beleza? Eu tenho aqui o seguinte, ó, a relação de união entre os conjuntos. E aí, ó, a propriedade descrita é x para todo x que pertence a A ou x pertence a B, ou seja, o ou aqui, ó, significa união. Vai pertencer ao conjunto A ou vai pertencer ao conjunto B, ok? Vamos olhar o exemplo. Ele nos dá o seguinte exemplo, ele fala que o A tem o conjunto 1, 2, 3 e o B 2, 3, 4, 5. Então, a união desse conjunto é x pertence a A ou x pertence a B, ou seja, todo mundo que pertence a A junto com todos que pertencem a B. A pergunta é, eu preciso escrever, galera, ó, 1, 2, aí como tem o 2 aqui no conjunto B, 2 de novo? Não, não preciso, é a união. Se o x pertence a A ou o x pertence a B, eu posso representar ele uma única vez, correto? Então, a união de conjunto ela é feita desta forma. Passamos agora para a interseção. A interseção, ela é o quê? Ela é o elemento que está em A e o elemento que está em B. Desta forma, a escrita dela fica assim, ó, A interseção a B é igual a x para todo x pertencente a A e, ou seja, existe o e aqui, ó, na nossa lógica, esse e aqui, o símbolo dele é de quê? É de conjunção, ele é uma conjunção, ou seja, o número para ser interseção de um conjunto A e B, ou seja, o elemento para ser interseção entre o conjunto A e B, ele precisa estar no conjunto A e estar no conjunto B. Por isso, essa x pertence a A e x pertence a B. E observando o exemplo que foi dado aqui, nós temos, ó, se o A é igual a 1, 2, 3 e o B 2, 3, 4, 5, qual o elemento que está em B que também está em A? Então, a interseção de A com B é o conjunto dos elementos 2 e 3. Então, essa é a operação no conjunto de união, essa é a operação no conjunto de interseção e nós vamos olhar agora para a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, o nome já fala, né? Diferença. Então, nós temos aqui, ó, A menos B, ou seja, o conjunto A, que é dado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto B, que é dado pelos elementos 2, 3, 4, 5. E aí ele nos diz o seguinte, ó, que a diferença entre os elementos do conjunto A menos o conjunto B é igual ao elemento 1, ou seja, o conjunto de elemento 1. Por quê? Quem é o conjunto A? 1, 2 e o 3. E o B? 2, 3, 4 e 5. Então, ó, A menos B. O 2 está aqui e também está aqui. Então, o 2 do conjunto A menos o 2 do conjunto B somem. O 3 do conjunto A menos o 3 do conjunto B somem. E esses elementos aqui, 4 e 5, eles precisam ser representados? Não, porque eles pertencem ao conjunto B. E a nossa diferença está sendo feita do conjunto A menos o conjunto B. Por isso, resta para a gente apenas o elemento 1 do conjunto A. Correto? Temos agora aqui, ó, o seguinte. Nós temos aqui agora, galera, ó, o complementar, né? O complementar tem a seguinte particularidade, ó. Você só vai conseguir fazer o complementar de A em B se e somente se, ó, o conjunto B estiver contido no conjunto A. Aí você vai conseguir fazer esse complementar. Caso ao contrário, não vai fazer. Então, qual é o bizu? Toda vez que você pegar uma questão que estiver tratando de complementar, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó, o número que vai, ou seja, o conjunto que vai estar subtraindo, ó, que é o que está sempre aqui em cima, ele precisa estar contido em quem? No conjunto que vai ser subtraído. Eu olho para o conjunto B, ó. Quem é o conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quem é o conjunto A? 1, 2, 3. Opa, o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está o quê? Está contido em A. Ó. Aqui, ó, os mesmos 1, 2 e 3 do conjunto B. Então, esse complementar, ele pode acontecer. E o complementar, ele acontece desta forma. São os elementos do conjunto B
menos os elementos do conjunto A, como está aqui, ó, B menos o A. Então, eu observo agora que para resolver essa questão, ó, eu preciso olhar quem? O conjunto A, 1, 2, 3, beleza? O conjunto A está contido no conjunto B? Sim, ó, está contido aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, quem é, ou seja, quais são os elementos que vão sobrar desse complementar? Ou seja, o B menos o A. B menos o A, eu vou tirar, ó, de B eu vou tirar o elemento A. 1 está no A, 1 está no B, sai. O 2 está no A, o 2 está no B, sai. O 3 está no A, o 3 está no B, sai. Quem sobrou? 4, 5, 6 e o 7. Esse é o complementar de B em A. Tá ok, galera? Essa foi a nossa disciplina. Nós estamos aí com o PDF, com algumas questões para serem trabalhadas. Eu aguardo vocês vir tirar a dúvida das questões e algumas outras dúvidas que ficaram por conta da nossa matéria, tá bom? Aguardo todos vocês e estou aí disponível para atendê-los. Um forte abraço, tá? E uma boa aula, um bom aprendizado para todos vocês.